Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mais um vídeo aí, né? Na presença do nosso Deus, do nosso Pai e de nosso Salvador Jesus. Vamos lá. Sem muitas delongas, né? Para o vídeo não ficar longo. Ó, eu vou ler aqui a primeira carta aos Coríntios, se alguém puder pegar a sua Bíblia aí, né? Para comparar, tá? E o que acontece? Eu não vou ler a carta toda, tá, irmãos? Porque é longo, né? O texto Coríntios, a carta aos Coríntios tem 1 hora e pouco. Então o vídeo vai ficar longo, não vai, eu ainda tenho que parar para explicar, né? Então eu vou ler só as partes que eu pegar para vocês aí. Se vocês quiserem ler todo depois na casa de vocês aí fica à vontade, tá? Ó, eu vou falar, ó, o começo dela aqui é saudações, gratidão, não, eu vou pular, eu vou para a parte, não sei se na Bíblia de vocês está assim, né? Cada Bíblia é diferente. Como ela é formada, né? Então eu tô 1 Coríntios no capítulo 1, versículo de 10 até 20, tá? Ó, igreja dividida, vamos lá, começa. Rogos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento. Ó, um mesmo pensamento, hein? Olha, eu creio A, eu creio B, né? E em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em meu nome, em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde estão o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? É o que eu tô falando, a sabedoria espiritual é melhor que a do mundo, né? A inteligência do mundo. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Aqueles que quem Deus chama, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que loucura? Porque para os incrédulos a pregação do evangelho é loucura. Por exemplo, se a gente falar de corpo glorioso, ninguém entende. Aí as pessoas, os incrédulos que dizem, alguns desses dizem que creem em Deus. Como crê em Deus se não crê na sua palavra da verdade que está escrita aqui? Se está falando que você vai ter corpo glorioso igual ao de Jesus, você está duvidando de quê? Se foi o próprio Deus que falou isso aí. Entendeu? E por isso que é loucura para os incrédulos. Aí não é que eu estou duvidando da fé de ninguém, eu estou julgando a fé de ninguém. Cada um exerce sua fé do jeito que quiser. Se quiser acreditar que o Deus do céu é outro, que não é o da Bíblia, cada um. Aqui é reflexão, já falei. Só que eu prego conforme a palavra. Tem muitos deuses no mundo. A Bíblia fala, a palavra de Deus, que tem muitos deuses. Então, tem pessoas que crêem num Deus da prosperidade, que crêem num Deus que faz as suas vontades. Entendeu? E o Deus da Bíblia não é esse.
Ele só faz as nossas vontades se tiver acordo com a dele, de acordo com a dele. Ele não faz como o gênio da lâmpada, eu quero isso e para lá, tá. Não é assim não, que é o nosso Deus aqui da Bíblia não é assim. Entendeu? Então muitos falam, eu creio em Deus, mas qual Deus? Tem que saber. Por isso, quando eu converso com alguém, eu pergunto com toda a mansidão e educação: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a pessoa falar que crê, aí eu falo: ó, tá escrito aqui isso, isso, isso. Aí então, ou você aceita ou você não aceita, mas que tá. Então, se você fala que crê, o certo é você aceitar. Se você não aceitar, então ou você não crê nela como palavra de Deus, ou você tá rebelde e andando em desacordo com o que Deus te ensina. Entendeu? Das duas, uma. Entendeu? Porque tá escrito aqui. Entendeu? Não tem como questionar se você diz que crê. Entendeu? Então vamos lá. Sabedoria tornou louca Deus a sabedoria deste mundo. Vamos lá. Aqueles quem Deus chama, visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, Deus pela sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que é escândalo? Porque os judeus não creem que Cristo veio para morrer. Eles esperavam Cristo que veio para libertar eles da soberania dos romanos, do Império Romano, entendeu? E Cristo não fez isso. Cristo veio para pagar nossos pecados, para morrer na cruz, para levar nossos pecados, entendeu? Então alguns judeus não creem. Então para ele é loucuras. Os gregos, aqui ó, mas prego a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os... Não, aqui, prego a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Também é loucura. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, ele está falando agora de judeus que creram em Jesus como enviado de Deus para morrer pelo nosso pecado. E dos gregos que creram também, que teve alguns gregos que creram. Tá? Grego aqui pode ser entendido como da nação grega também, tá? Da nação de Alexandre o Grande lá, como grego dos gentios, de várias nações. Depois, né? Que era conhecida como gentios, né? Tá? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a loucura de Deus, entre aspas, tá? É mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Fraqueza entre aspas também, tá? Ele tá parafraseando aqui, tá? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aí, ó. Deus chamou quem? Ó, aqui, vai falar aqui quem Deus chama. Para anunciar a palavra dele, para dar sabedoria espiritual, não a do mundo. Aqui, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, ou as que se acham que são sábias, né? E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, ou as que se acham que são fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, porque as pessoas desse mundo, os poderosos, ou as pessoas que se acham, mesmo que não são poderosos, que são pessoas mais pobres, mas que não creem em Deus, ela despreza quem crê, o cristão, entendeu? E cristão se entende aqui quem crê na obra de Cristo na cruz, independente de seguir uma denominação religiosa ou não. Porque tem muitos que estão na denominação religiosa que só estão lá enganados, mas estão de coração, e Deus vai tirar de lá no tempo da colheita dos ceifeiros, que é os anjos, né? E quem tiver ficado vai queimar lá, que Deus vai destruir tudo, porque quem criou essas denominações não veio de Deus, foi homens, tá? Partiu de Martinho Lutero, e porque Martinho Lutero saiu da ordenança lá do mosteiro católico lá, né?
para poder, porque ele desencavou a justificação pela fé que estava enterrada, né? Que Paulo pregou e a Igreja Católica enterrou. E aí Martinho Lutero não concordava com a venda de salvação do Gessa, né? E foi expulso da Igreja Católica e ele formou o protestantismo, né? Que é chamado das igrejas evangélicas. E daí, só que ele se perdeu depois. Ele se achou ali, fez uma grande obra ali, depois ele se perdeu. Aí veio Constantino, o imperador Constantino do Império Romano, porque o Império Romano, irmãos, entendam? Ele não é só um império que vem de Roma, da Itália. Ele se expandiu para a Alemanha, porque Martinho Lutero, para quem não sabe, era alemão, entendeu? Então, o Império Romano se estendeu para outras nações. Por isso que lá no final dos tempos vai se reviver, porque você vê que hoje ainda existe a Igreja Católica Romana aí, né? Tem os papas, tem tudo aí, né? Que é a igreja lá de Apocalipse, que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Eu já fiz vídeo sobre ela, né? Já tá aí, quem quiser buscar o final dos tempos aí, né? Os vídeos de final dos tempos, de Apocalipse, vai entender. Então, aí vai vir o Império Otomano, né? Juntado, porque tem a besta da terra e a besta do mar. Aí uma é o sistema religioso, que parte do catolicismo e depois que é a mãe, e depois tem a filha, que é a protestante, que vai de Martinho Lutero. Se você pegar lá atrás e fizer a conexão com o Apocalipse, você entende que tem a mãe e tem as filhas. Entendeu? Por isso que Deus fala lá em Apocalipse: sai daí, povo meu, para não correr em seus flagelos ou em seus pecados. Entendeu? Tanto da católica quanto das outras. Que nada vem de Deus. Isso aí quem criou foi o homem. O que veio de Deus foi o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão. E depois Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra. E depois a adoração seria em espírito e verdade. Não nesse monte, não no templo de Jerusalém mais. E nem nenhum templo. Esse templo de Salomão que fizeram aí é fake, né? Enfim. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, irmãos. Aí, desprezíveis, né? Que Deus busca os desprezíveis, que são desprezados pela maioria da sociedade, né? Que não são para... Tá, aqui. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, perante a Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então aqui é o fim, tá? Dessa. Tá? Agora vamos ler outra parte aqui, ó. Eu vou pular, tá? Porque eu não vou ler a carta de Coríntios toda não, tá? Sabedoria de Paulo procede do Espírito Santo, tá? Aqui. Sabedoria de Paulo procede do Espírito Santo. Eu tô no versículo... Aqui, versículo 2, tá? Ó, eu, Paulo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me pruz saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, que vem de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha aí. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, dos poderosos, né? Eles são sábios, mas a sabedoria do mundo. Mas falamos sabedoria de Deus,
oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu. Porque se tivesse conhecido, nunca crucificaria o Rei da Glória. Tá vendo? Não conheceram. Porque a sabedoria é o próprio Jesus em carne, é a palavra que se fez carne. Entendeu? A sabedoria de Deus. Entendeu? E eles não reconheceram. Tá vendo? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, nem não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda da profundeza de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos ou não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tá vendo? Entendeu? Aí vem a próxima, ó. As divisões e contendas da igreja. Eu vou ler essa, né? E aí eu vou ver, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Para me parar aqui, né? Entre os irmãos, imoralidade na igreja, questões sobre o matrimônio, não, alimentos e sacrifícios, tá, isso aqui depois. O templo da história de Israel, tá, diferenciar apóstolos, direitos apóstolos, tá, fugir da idolatria, liberdade no cristão. Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver onde que nós paramos aqui. A divisão, contendas na igreja. Eu vou para a divisão e contendas na igreja, tá? 1 Coríntios de 3 a 4, tá? Eu estou aqui no capítulo 3 a 4. As divisões e contendas na igreja, tá? Aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como as carnais, como meninos em Cristo. Eu pulei, tá, irmãos? Eu não estou lendo Coríntios todos não, tá? Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andeis segundo os homens? Paulo está falando aqui por causa da divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, e Cristo está dividido? Cristo é um só em todos. Então não tem essa de eu sou da igreja da graça, outro da batista, outro da adventista, outro da universal, outro da não sei da onde, outro não sei da onde. Cristo não está dividido, porque quando você divide crentes por diferentes nomes, entendeu? Sendo que o cristão deve só levar o nome de Cristo, entendeu? E isso que os que criam denominações não entendem. E aí são divisões, e Paulo chama isso de carnalidade. E aí eles ficam fazendo os cânticos dele lá. Lembra que eu fiz um vídeo lá de Amós, que Amós falou, Deus estava falando que não ia aceitar seus cânticos, que não ia aceitar suas oferendas. E tem outros, que eu não sei onde é, depois eu procuro, que falam, o sacrifício que fazem a demônios e não para mim, porque as suas obras são más, entendeu? Então, aí não quero aceitar, esses caras não aceitam quando você fala essas coisas lá. Fala isso para esses líderes aí, entendeu? E depois eu vou fazer o que significa um ancião, tá? O vídeo disso aí. Tá, aqui ó, contendas e dissensões, porventuras não sois carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventuras não sois carnais, aí ó, tá vendo?
Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais cresces e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Ó, nós somos edifício de Deus, hein? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, e o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque a ninguém pode pôr outro fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. Quem edificar uma igreja sem o fundamento ser Jesus, foge disso daí. Entendeu? O fundamento é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar outro edifício de ouro, aí ó, formar um edifício de ouro, de prata, de pedra, de preciosas, madeiras, de feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Olha, ó, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tá vendo? Se alguém edificar ouro, de pedra, de templo, né? Aí será provado pelo fogo ó, se a obra de cada um se queimar, sofrerá perda, mas o tal será, todavia, será salvo. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aí, ó, que eu acabei de falar. Em Apocalipse fala: sai daí, povo meu, para não correr no pecado. Aí a pessoa fica lá edificando templos e edificando outro fundamento que não é só Cristo e outros nomes. O que vai acontecer? Alguns estão lá enganados. Por isso que Deus fala: sai daí, povo meu. Mas eles não estão dando ouvido, estão rebeldes igual o povo que lá Deus tirou do Egito. Que Deus falava e ficava pecando, ficava desobedecendo, né? Então, em rebeldia. Então, Deus está falando: sai daí. Eles não querem sair, eles querem continuar fazendo rituais, sacrifícios, sendo que Jesus já cumpriu tudo isso aí. Hoje, o único ritual que a gente faz é o batismo e a ordenança do pão e do vinho. Mas isso não é requisito para salvação, nenhum desses, tá? A salvação é pelo Espírito Santo. Você, depois de ouvir a palavra da verdade, tendo nela crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Está em Efésios isso, procure lá na sua Bíblia. Tá? Então a salvação é só mediante o Espírito. Os outros são rituais, são simbologias, que é o único que Jesus falou para cumprir: o batismo nas águas e o partir do pão e o tomar do vinho. Que o vinho representa o sangue e o pão o corpo. Hoje está tudo aqui na palavra: o corpo de Cristo, o pão da vida que é Cristo, a fonte d'água da vida, está tudo aqui na Bíblia. Ele é tudo, a Bíblia é tudo. Entendeu? Então o resto é simbolismo. Mas e para fazer a Santa Ceia tem que saber fazer, não pode fazer indignamente. Tem que se examinar a si mesmo para ver se você não está em pecado recorrente. E a Santa Ceia tem que ser partir do pão, não é sozinho. Você tem que fazer com 4 pessoas, por exemplo, para cima, entendeu? 3, 4, entendeu? Para dividir o pão e dividir o cálice. É isso. De resto não tem mais festas solenes, isso daí que fazem na igreja, isso aí já foi. Né? Mas os caras insistem, cara. Né? Então o problema é deles, né? O que a gente tem com isso? A gente prega se ele quiser ouvir, a gente tá pregando, falando: sai daí, povo meu, para não correr do pecado. Tem uns que são falsos cristãos, que vão se queimar junto com quando Deus destruir. Outros estão de coração puro, mas estão sendo enganados. Aí Deus vai tirar de lá. Entendeu? Por isso que ele está falando aqui, ó. Todavia, cadê aqui? Quando edificar, deixa eu ver se eu acho que é onde eu estava. Será aprovado pelo fogo, né? Cada um. Plantei, Apolo regou, edificar o templo de Deus.
a graça de Deus foi dada para um, vai se queimar, a obra de cada um será manifesta, declarará pelo fogo, será descoberta, provará, seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, de alguém edificou nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de algum se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, provado pelo fogo. Olha aí, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha aí, ó, tá falando aqui, ó, é Coríntios, aceite quem quer. Cadê, ó, fala que é cristão, fala que crê em Deus, por que ele não aceita o que tá aqui, ó? A obra de cada um provará pelo fogo, certo? Queimará, o tal será salvo, o tal. Mas esse se estiver sendo enganado, o que não estiver sendo enganado, o que estiver sendo falso cristão ou falso líder, esse daí vai se queimar, junto quando Deus destruir. Aí, agora, o que tiver de coração reto, mas estiver sendo enganado, esse vai ser salvo, mesmo que pelo fogo. Mas vai ser salvo, só que não vai receber galardão. Então, ó, Deus que cadê aqui, ó? Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios. Tá aqui, ó. Versículo. Onde tá? 16. Aqui, ó. De 3 a 4. Eu tô no capítulo 3, tá? Versículo 16, ó. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? O que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria estultícia. Outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Entendeu? Então, ele pega o sábio na sua própria estultícia. Porque ele está falando, o templo de Deus sois vós. Se alguém destruir o templo de Deus, o tal será destruído. Ou seja, ou se alguém te destruir, ou você mesmo se destruir, Deus vai destruir você. Destruir assim, profanar o seu templo. Entendeu? Contaminar o seu templo. Contaminar aqui, você viver. Eu não estou falando que você não pode ter relação sexual, mas você viver na orgia e na promiscuidade, você está destruindo o templo de Deus, que são vós. Se você botar droga dentro do seu corpo, ou você ser glutão, comer exageradamente a ponto de ficar... É tudo pecado. Você está profanando o templo de Deus, que sois vós. E aqui está falando, se você destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Você será até salvo, mas Deus vai pedir a sua morte. Por quê? Porque você está dando mau testemunho como cristão para os outros. Você diz que é crente e está profanando o seu próprio templo. E se for uma pessoa que vir contra você, ele vai ser destruído também. Porque ele pode até te destruir, mas ele vai ser destruído. Deus vai dar paga. Porque vai ser o templo de Deus. Entendeu? Aí, aqui, vamos lá. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém se tem por sábio, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Está escrito, ele apanha o sábio na sua própria estultícia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos do sábio que são vãos. Entendeu? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefa, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós sois de Cristo. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Ministro de Cristo. Tá, agora eu vou pular, tá? Vou para outra. Vamos ver, para o vídeo não ficar longo, tá, irmão? Tem a parte da imoralidade na igreja, ele se refere aqui, eu não vou ler, tá? Essa parte. Do homem que estava dormindo com a madrasta e
Eu não sei se foi aqui que Paulo entregou a Satanás, né? Teve um que Paulo entregou a Satanás para que o corpo seja salvo. Foi esse, E teve um que foi entregue a Satanás, não sei se foi Paulo ou Pedro que entregou, mas o corpo não foi salvo. Entregou Satanás de corpo e alma, porque estava blasfemando, estava distorcendo as coisas de Deus. Entendeu? Esse não, esse ainda foi salvo. Entregou o corpo a Satanás, mas o espírito foi salvo. Entendeu? Tá, vamos lá. Legítimo entre os irmãos. Questões sobre o matrimônio. Também não vou esse. Alimentos e sacrifícios aos ídolos. Aqui, ó. Vamos lá. Ora, no tocante às coisas, eu tô no 1 Coríntios, página... A página nem conta, né? Eu tô no 1 Coríntios, versículo 8. Não, capítulo 8, versículo 2, né, em diante. Vamos lá. Alimentos sacrificados aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Incha e enche, tá? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A gente está sempre aprendendo, né? Ou seja, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é neste mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com ídolos, coisas sacrificadas ao ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essas coisas, essas liberdades, não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te ver a ti, que tendes conhecimento, sentado na mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer todas as coisas sacrificadas aos ídolos? E pelo teu conhecimento perecerá o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o seu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ou seja, por exemplo, eu como carne, eu como tudo que se põe na mesa. Na outra passagem aqui na mesma carta aos Coríntios fala: comprai tudo que se vender no açougue, e comei de tudo. Só que ele está falando aqui, se viu um irmão na sua casa e ele tiver a consciência fraca e não tiver o mesmo conhecimento da palavra, e ele ouvir nos tempos religiosos que se você comer aquela carne, por exemplo, você vai comer carne de porco, isso aí é carne imunda, irmão. Para muitos que não tem conhecimento, é carne imunda. Aí você vai comer na frente dele, que tem a consciência fraca, não tem muito conhecimento bíblico, aí você vai escandalizar ele e vai pecar, porque você vai estar pondo tropeço
no irmãozinho fraco de consciência. Então, quando ele vier na sua casa, você não coma carne. Não, é por isso que Paulo falou, nunca mais comerei carne. Mas ele quer dizer nunca mais na frente dos irmãos de consciência fraca. Entendeu? Nesse sentido. Então vamos lá. Exemplo da história de Israel. Não, esse não. Liberdade do cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas as coisas edificam. Nem busque o proveito próprio, antes cada um que é de outro. Comei de tudo, acabei de falar, quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, todas as plenitudes. Se algum dos infiéis vos convida e quiserdes comer tudo o que se por diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência, mas se alguém vos disser essa foi sacrificada aos ídolos, não comais, por causa daqueles que vos adverte por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não tua, mas do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro, e se eu com graça participo porque sou blasfemo, dou naquilo porque dou graça, portanto, quer comais, quer bebeis, faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possa salvar. Entendeu? É o que ele estava falando. Quando você está só, come tudo, de tudo. Mas quando você vê que tem um irmãozinho mais fraco na fé, aí você não come. Ou se quem te convida para comer e fala que foi sacrificado a ídolos e sabe que você é cristão e acha que o cristão não pode comer dessas carnes, aí você não coma. Entendeu? Porque aí vão ficar pensando mal de você. Vai falar, que cristão é esse aqui? Entendeu? Então tem que ter discernimento em certos momentos. Entendeu? Tá, deixa eu ver aqui. Mulheres na igreja. Não, isso aqui eu não vou ler não, porque depois eu leio. A ceia do Senhor também não. Deixa eu ver aqui. Os dons espirituais, tá? Não, amor. Dom de línguas. Isso aí eu já fiz vídeo sobre isso. A ordem e reverência do culto. Aqui, ainda que ou falasse as línguas dos anjos. Eu tô no 1 Coríntios agora. Capítulo de 12 a 13, tá? E eu vou pro capítulo 13 aqui, versículo 2, tá? Ainda que eu falasse o amor, procure aí, tá escrito o amor, não sei se na sua Bíblia tá. Se você não achar o amor, procure aí, como se fala? Capítulo 13, de 12 a 13, versículo 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Aí, tá vendo? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é
sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão. Aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte cessará, aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vamos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Tá vendo? Se tiver todos os dons e não tiver amor, você pode fazer todas as coisas, até pegar, dar tudo para os pobres, todos os seus bens. Se você não tiver o coração com amor verdadeiro, para Deus nada serve. Tá bom, meus irmãos? Então esse foi o vídeo aí, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, amo todos vocês. Amor no coração, pratique o amor, pratique a bondade, pratique a justiça, a verdade, a benignidade. E esses são os princípios, a justiça, a humildade, os princípios do fruto do Espírito de Deus. Então, se você tiver nisso, você está bem. Agora, se não ter esses frutos, então busque. Vai estudando a Bíblia para a palavra penetrar nas suas juntas e medula, na sua alma, para você praticar, para você ter salvação e ir bem, tá bom? Até o próximo, tamo junto. Deus abençoe.